Oi, gente, a paz do Senhor para todos vocês. E aí, como é que vocês estão? Gente, hoje eu trouxe aqui a pastora Ana, a minha pastora, para vir conversar um pouco com a gente. E hoje é justamente sobre isso que a gente vai conversar. Como eu disse para vocês, é um tema que é a cara da senhora, pastora Ana. Reino! Então eu trouxe ela para a gente conversar um pouco sobre isso. Reino, barra, arrependimento, porque eu creio que tá uma coisa ligada com a outra. Sim. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas antes eu quero ler um versículo, e é sobre esse versículo que vai ser a chave da nossa conversa, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2, que diz assim, é João Batista pregando aqui, tá, gente? Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E também Jesus, lá no capítulo 4, no versículo 17, ele fala a mesma coisa. Daí em diante, Jesus começou a pregar, a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pastor, eu já queria ele começar a fazer uma pergunta para a senhora. Ui! É uma pergunta que para muitos é difícil ainda de entender o que é o reino de Deus. Então, o reino constitui rei, né? E o que faz parte da família real. Nós moramos na Noruega e na Noruega tem, né, a família real. E eu tive o privilégio de entrar no castelo e ver como é lá. E tudo que tem dentro de um castelo é o que figura o reino de Deus no livro de Apocalipse. Quando eu entrei, eu achei tudo tão assim. Eu não sei se é porque você inspira a Bíblia, come Bíblia, né? Bebe a Bíblia. Quando eu cheguei lá e tem aquele tapete vermelho para você entrar, né? Nos aposentos do castelo. E aí eu disse, é só pelo sangue de Cristo que nos dá essa entrada, né, ao reino de Deus. É verdade. Como tudo é simbólico e tudo fala, os símbolos falam. E a gente tem que ter esse entendimento. Existe um rei que se chama o nosso Deus, que ele, né, se apresenta em vários momentos da Bíblia, dizendo, eu sou o que sou. E a gente vê também na Bíblia, que é a única fonte, a Bíblia é a única fonte verdadeira, fiel e infalível, que fala sobre o reino de Deus, sobre Deus e sobre nós como seus filhos, né? E o interessante é que você não vê os membros da família real no centro de Oslo. Não, verdade. Em todos os lugares que você vai, você não vai encontrar. Eles não têm o acesso a todos os lugares, apesar que eles são livres para isso. Uau, que forte. Eles são livres para andar no país que eles governam, entendeu? O reino de Deus é o que governa a terra. Somos filhos de Deus, mas não convém para nós estarmos em todos os lugares. Uau. Peguem aí, gente, vou pegando as chaves que ela vai liberando para vocês, porque é muita coisa. E aí, pastora, também, né, no mesmo versículo ele fala de arrependimento. Então, eu entendo que para você viver nesse reino, tem que viver em arrependimento. Então, mais um exemplo aqui na Noruega. Tem um príncipe, que ele é da linhagem real, o Håkon. Príncipe Håkon. Qual a mulher que não quer casar com o príncipe, né? Seja da linhagem real, seja as plebeias, né? Querem casar com o príncipe, a história que é contada para as crianças. E aqui na Noruega essa história é real. Uma plebeia, né, a Marte Marit, né, uma plebeia casou com o príncipe Håkon. Mas para isso ela teve que passar por um ritual, né, um processo de aceitar as normas daquele reino. Como plebeia, teve que renunciar a coisas da vida, do mundo, para poder ter acesso à família real. Isso é a realidade, tá? Então, tudo na terra reflete o que é o reino de Deus. Ela simplesmente não podia entrar de qualquer forma e dizer, a partir de agora, por causa desse casamento, um contrato fez com que ela se tornasse a esposa do príncipe da Noruega. Não, ela teve que fazer realmente um trabalho para adentrar na família real.
Que lindo. Pois é, ter o entendimento de quem ela ia representar a partir daquele momento em que ela fizesse parte da família real, passasse a ser da família real. Aonde ela vai agora, ela não representa apenas o povo norueguês, ela representa o reino. Uau, que lindo, hein? Que forte isso, hein, pastora? Então, gente, olha, então o arrependimento é renúncia. Com certeza, mas tem um agravante aí que as pessoas não entendem. Eu vou me arrepender de quê? Exatamente. Então as pessoas acham assim, Deus é amor, Ele é meu pai, eu sou filho, então Deus me ama do jeito que eu sou. Realmente Ele nos ama, mas nós temos que entender o que é pecado para poder se arrepender e mudar de rota. Então não adianta você chegar para uma pessoa e dizer, você tem que se arrepender dos seus pecados, e ela dizer, eu não roubo, eu não mato, né? Eu não faço coisas que a sociedade me condena. Mas o que é o pecado para a pessoa se arrepender? O pecado é tudo ou qualquer coisa, que é a mesma coisa de estar afastado de Deus. O pecado é isso. O pecado é o que nos afasta de Deus, e só pelo fato da gente saber que estávamos vivendo a nossa vida afastado de Deus, sem ter comunhão com Ele, sem ter uma vida de intimidade com Ele. Então isso é o pecado. Por quê? Qual é a diferença do céu e o inferno? As pessoas pensam que é viver com Deus ou com o diabo, sofrer e alegria. Pois é, o inferno é a ausência de Deus. Que forte, pastora. O inferno é a ausência de Deus. E o céu é a presença de Deus. Entendeu? Todos então, os dias. Quando as pessoas entenderem isso, não é o fato de estar na igreja, não é o fato de fazer parte de uma igreja, não é o fato de você vir para uma reunião na igreja, ter os seus dias, né, na liturgia, no ritual que as pessoas impõem. Não é isso, é muito mais que isso. Vai bem além do que tudo isso. É a nossa comunhão com o Rei. Filho, tá no DNA, tá na comunhão, tá no você tá em tudo que faz incluir Deus. Aleluia, glória a Deus, que palavra, hein? Gente, que bênção, que bênção. Eu não sei mais nem o que falar, porque foi assim, ó, tipo, foi suficiente, porque a explicação foi, nossa, arrependimento é realmente isso, é entender que nós fazemos parte de um reino, como a senhora falou, né? E não apenas isso, mas o que nós fazemos pode contribuir para... Sim, porque uma pessoa que fuma, ela tem a preocupação, como é que eu vou para a igreja, eu vou estar lá adorando a Deus se eu fumo. Então ele está preocupado com o cigarro, está preocupado com a bebida, está preocupado com a prostituição, está preocupado com as coisas erradas que fazia. Mas o fato é que o que levou a fazer tudo o que faz é a ausência de Deus. A partir que a pessoa se aproxima de Deus, não sente a necessidade de estar mais fazendo essas coisas, né? O deixar de fazer o errado é quando você está na presença de Deus e a presença dele te convence. Te convence do certo e errado. Não é uma imposição humana, é algo divino, que nós temos essa relação com o Senhor. Então, quando você entra no castelo, que eu te falei, né? Tipo, tudo lá se refere ao Rei. Tem um significado cada sala, cada objeto, tudo fala. Então, as nossas atitudes também falam em quem cremos, aonde nós estamos firmados, se é na palavra ou só numa igreja. Quando você fala com a pessoa que se diz cristã, ela fala muito do pastor, ela fala muito da sua igreja, ela fala muito dos irmãos, mas e Deus? As experiências com Deus, né? As experiências com Deus. Então você é cheio de tudo aquilo que você vai transbordar. Quer dizer, você vai transbordar de tudo aquilo que você está cheio. Então, se você está cheio de Deus, você vai falar de Deus, né? Vai promover o reino no qual você faz parte. Uau. É o que acontece com a princesa. Aonde ela chega, o título dela é Princesa da Noruega. Que forte. E, pastora, mais uma última pergunta. O arrependimento é para um novo convertido ou é para
Todos. Porque eu falo assim, porque muita gente acha, né? Porque eu já tô na igreja, faço, né, parte de uma igreja, acha que, tipo, não tem que se arrepender. Quando eu acredito que você tem que viver em constante arrependimento, né? A gente peca todos os dias não querendo, porque a gente não peca porque quer. Sim. É o que eu falei. Quando você está em comunhão com Deus, você fica constrangido na sua presença. Então não é novo ou velho, é quem está ali. É um lugar, né? É quem está naquele lugar. E não é um lugar geográfico, é a presença, entendeu? É um lugar onde você está espiritualmente falando, onde você está falando com Deus e sempre você está constrangido por aquela presença. E aquilo dali traz a luz. Não é o novo ou o velho, é quando você está na presença. Que Deus fala e Ele tem uma voz tão mansa e deliciosa que Ele nos convence de uma forma constrangedora das nossas atitudes diárias. Porque perfeito nós não somos, mas pecadores nós não somos também. Aquele que não peca é mentiroso. Nós deixamos de ser pecadores para ser filhos que falham, mas não somos pecadores. Nós somos filhos de Deus. Paulo nos chama de santos. Aleluia. E essa palavra tem que voltar a ser usada nas igrejas. Santa Adriana. Pois é, Paulo nos chama de santos, né? Carta aos santos que estão em Éfeso. É verdade. Então, nós somos santos. Só que o fato de termos medo de nos comprometermos e falharmos, que é pecar, nos impede de usar o nome santo. Nós somos santos porque somos santificados pelo sangue de Jesus, no qual nos dá esse direito de entrar no reino de Deus. Aleluia. E é bem isso, assim, quando a gente, né, se a gente tiver um dia a oportunidade de estar diante do rei da Noruega, um exemplo, a gente não vai querer fazer coisas que vai ali escandalizar a presença do rei. A gente, pelo contrário, vai querer se portar, né, muito... E até porque todos aqueles que vão estar na presença do rei, seja da Noruega, da Suécia, da Dinamarca, da Espanha, que são países que têm ainda, né, família real, você recebe uma norma. Olha. Né? Com a rainha da Inglaterra. Então, em alguns lugares, eu não sei todos, mas eu já ouvi falar da rainha da Inglaterra que você só pode falar se ela lhe perguntar alguma coisa. Pois é. Se ela estender a mão, você pode apertar. Mas se ela não estender a mão, você não estende a sua. Então, a ordem vem dela, entendeu? A diretriz vem dos reis. Então, quando você vai chegar próximo, você é antecipadamente orientado como se portar diante do rei. Por isso que temos a Bíblia. Exato. Temos a palavra, a nossa norma, né? Sim. O que nos faz ter o entendimento de como agradar a Deus. Amém. Né? Eu amo o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, apesar de ser lei, né? Tem gente que acha pesado o Antigo Testamento. Para mim, o Antigo Testamento é a maneira de que a gente entende o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Agora que andamos na graça, eu posso fazer muitas coisas, mas quando eu entendo, isso não agrada a Deus. Exato. Porque no Antigo Testamento tinha as normas e as leis que hoje eu não preciso cumprir, mas eu sei que se eu cumprir eu vou estar agradando a Deus. Entendeu a diferença? Sim, sim. Essa é a diferença para quem quer agradar a Deus. Eu tenho que saber como agradar a Deus. Mas tem gente que diz, Deus é amor, Ele me ama, então eu vou viver... Isso. Esse outro extremo, né? Isso. A graça que se chama... mas desgraça, porque a desgraça é a ausência da graça. Quando você quer reger algo que Deus não está ali confirmando, respaldando, então você está vivendo só. Então as consequências é você que vai responder por elas, né? Sim. Com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!